Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor Jesus Cristo. Bendito e exaltado é o teu santo nome, Jesus. Vocês ignoram esses carocinhos que tá na minha boca, porque acho que minha imunidade abaixou. Pelo tempo, né? Frio, calor. Mas Deus sabe todas as coisas. Tô aqui mais uma vez pra passar mais palavra de Deus pro seu coração. Porque muitos têm preguiça de ler a Bíblia, ou nem ler a Bíblia, né? E talvez ouvindo, ele ouve, né? Talvez vendo o vídeo, ele queira ouvir a palavra de Deus. Vou fazer uma pequena oração. Senhor, meu Deus, meu Pai eterno, Rei da Glória, eu peço, Senhor, que aonde chegar esse áudio, esse vídeo meu, que toca no coração dos meus irmãos, que o Espírito Santo do Senhor toca no coração deles, Senhor, Pai amado. Vá ao encontro deles, Senhor, e que eles sejam despertados em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Abre os olhos, os ouvidos espirituais deles, Senhor. Tira as escamas dos olhos deles, que eles venham conhecer a verdade, que é a Tua palavra, para que eles venham ser libertos, Senhor, das garras de Satanás, da seta maligna de Satanás, Senhor. De toda arma forjada de Satanás, Pai amado, que eles venham ser libertos, Pai. Porque fala na Tua palavra, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará de tudo que não provém do Senhor, Pai. De todos os vícios, de toda perseguição de Satanás, Senhor. De todo engodo, todo embaraço, Senhor, Pai amado. De toda seta maligna de Satanás, Pai. Que eles venham ser libertos, Senhor, Pai amado. Do vício das drogas, do vício da bebedeira, dos pecados, Senhor, dos caminhos tortos, dos caminhos que não te agradam, Senhor. Que venha aplanar, Senhor, os caminhos deles, Senhor, porque fala na Tua palavra, endireitai as vossas veredas e preparai o vosso caminho, que já é chegado o reino de Deus. Então que eles venham ter esse entendimento, Senhor. Eu oro e agradeço, Pai amado, por tudo, Pai, que o Senhor cubra eles, guarde e proteja, Senhor, Pai amado. Mostra para eles que o Senhor é Deus na vida deles, Senhor, para que eles se voltem para Ti, para que eles busquem a Tua face, para que eles clamem ao Senhor, Pai. Porque aquele que clama, aquele que pede, aquele que busca, ele encontra, ele recebe, Senhor, da Tua glória, Pai. Que eles venham ser despertados e que eles saibam a Tua vontade e o Teu querer, Pai amado, na vida deles, Senhor. Eu oro e agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Muitos dos irmãos falam, né? Esses evangélicos, esses cristãos, tá ficando louco, tudo louco, fanático, né? Fica falando só de tragédia, de coisa ruim, nunca fala coisa boa. Mas eu tenho uma má notícia para falar, porque as coisas boas, a prosperidade, as bênçãos, as coisas boas que Deus tinha para dar, agora já não vai ter mais. Só para os servos mesmo, se serve a Deus, de corpo, alma, espírito e coração, dedicado. Esse ainda pode ter as bênçãos de Deus, a prosperidade de Deus, a abundância de Deus. Porque agora é a justiça e o juízo de Deus na terra. Porque tá aqui, ó, na Bíblia. Quem lê a Bíblia, quem lê a palavra sabe. A justiça e o juízo de Deus é iminente. Não tem o que fazer. Vai acontecer, já está acontecendo. E vai ficar pior. Então, a gente tem que se preparar. Tem que alicerçar em Cristo, na palavra. E a gente tem que conhecer mais desse Deus, né? Porque a maioria fala, eu creio em Deus, eu tenho Deus no coração. Mas não conhece Ele aqui, ó, verdadeiramente. Só conhecer no coração não adianta. Tem que conhecer Ele no profundo e no secreto, né? Aqui, ó, na palavra, que Ele revela aqui pra nós. Porque naquele dia, que você chegar lá no céu, no julgamento, porque vai haver um julgamento, porque a vida aqui na terra não morreu, não acabou, não. Aí é que começa. Aí é que começa ou a vida eterna ou o sofrimento eterno, que é no inferno. Porque o que mais fala na Bíblia aqui, ó, é sobre a punição
a justiça e sobre o inferno. Fala do céu também. O céu é lindo, maravilhoso. E Deus deixou aqui para nós saber como que é o céu. Eu já falei em outro vídeo a respeito. Mas as pessoas tá dormindo, tá correndo de um lado para o outro. Não quer saber da palavra, não quer saber de Deus. Não quer conhecer Ele verdadeiramente. A gente tem que conhecer Ele verdadeiramente. Porque naquele dia Ele vai falar: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Deus vai falar isso. Muitos falam: não, Deus não faz isso não, Deus não julga ninguém não, Deus não faz maldade com ninguém não. Deus não quer fazer maldade com ninguém, Deus não quer julgar ninguém. Mas o povo não quer Deus, então Ele vai fazer. Ele vai fazer, não porque Ele quer, porque o povo não quer Ele. O povo não quer nem saber de Deus. Por isso que Ele vai fazer a justiça e o juízo dele. E Deus julga, mata e manda para o inferno aquele que não obedeceu os mandamentos, aquele que não o serviu verdadeiramente. Porque Deus, Ele quer obediência nossa. Ele quer que nós dediquemos somente a Ele. Nem outros deuses, nem santo de barro, nada. Só a Deus. E fala aqui, ó, na Bíblia, sobre as estátuas, sobre imagem de escultura que abomina a Deus. Escreva que não foi homens comuns que escreveu, não. Foi instruídos por Deus, separados por Deus para escrever a Bíblia. E Ele deixou. Quem fala isso está pecando contra a palavra de Deus. Então revê os seus conceitos e vai conhecer a verdade. Que a verdade vai libertar. Porque fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então vai conhecer a verdade. Por aquele povo que está zombando, desacreditando das coisas de Deus. Olha lá o que está acontecendo na Califórnia. Olha o que está acontecendo no Brasil, vários lugares, que muitos não querem nem saber de Deus. A mão de Deus vai cair, o juízo de Deus vai cair na terra. Não adianta falar: isso aí não é Deus, não. É o próprio homem. É o homem que está destruindo a natureza. Mas é a ira de Deus por causa disso. E Ele está mexendo. Ele fala na palavra dele que Ele vai mexer no céu e na terra e embaixo da terra. E é o que está acontecendo. E vai acontecer e vai ficar pior. Mas aquele que está alicerçado na palavra, ele vai ser livrado, ele vai ser guardado. Então vamos conhecer mais desse Deus. Porque muitos naquele dia, até servo de Deus mesmo, até evangélico mesmo, vai chegar naquele dia, Deus vai falar para ele: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Por quê? Porque não teve aqui, ó, intimidade com Deus. Joelho no chão, joelho, né, em oração. Jejum, oração, palavra. Isso aí é o nosso alimento. É o nosso alimento. Quando Jesus Cristo foi tentado no deserto, né, por Satanás, porque até Jesus Cristo foi tentado por Satanás. Imagina nós, né? E aí fala aqui, ó, em Mateus 4, né? E ele, porém, respondendo e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O homem, quando refere, é o homem e a mulher, todos. Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Toda palavra que sai da boca de Deus é daqui, ó, da Bíblia, que é a própria boca de Deus. Então, né, a gente tem que apegar com a palavra, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, nós temos que alimentar da palavra, nosso espírito. Nossa carne também tem que ser alimentada, mas mais o espírito, porque vai chegar um tempo que nós vamos viver pela fé. Pela fé. Porque vai ser tão terrível, tão horrível que vai acontecer na terra, que nós vamos viver pela fé, pela palavra de Deus. Por isso que ele deixou esse versículo, que nem só de pão viverá o homem. Gente, não duvida da palavra não, da Bíblia não. Não blasfema contra Deus não, porque quem não acredita nesse livro aqui, ó, não acredita em Deus. Só lamento, não acredita em Deus não. Porque aqui, ó, tá tudo que Deus deixou, que Deus escreveu para nós. Falo, repito, o manual da nossa vida. Porque quem segue aqui, ó, fica bem. Ele caminha bem, ele caminha confiante. Pode vir as provas, pode vir as batalhas, as enfermidades, as doenças, que ele tá firme. Firme. Gente, eu passei por duas cirurgias dentro de 2 meses, mais ou menos. E tô aqui firme, graças a Deus. Enquanto Deus estiver me dando fôlego de vida, eu vou estar aqui falando da palavra dele. Vou estar aqui passando a palavra dele, porque nós fomos levantados para isso. Os servos, os profetas,
aquele que serve verdadeiramente, ele foi levantado para falar da palavra de Deus, dos feitos de Deus, das maravilhas de Deus. Porque Deus é amor, Deus é misericordioso, mas Ele é juízo e justiça. Então, Ele quer te salvar, Ele quer te levar para o céu, mas se você não se arrepender dos seus pecados, dos seus maus caminhos, obedecer a palavra, Ele te manda pro inferno. Ele é Deus. Ele manda pro inferno, porque tá aqui, ó. De outros falar que é mentira, não, porque você tá blasfemando contra a palavra. Porque tá aqui, ó. Não é da minha boca, tá aqui no livro sagrado. No livro sagrado. Porque tantos, acho que é, se eu não me engano, 3.000 anos, né, atrás. Que ele é tão perseguido, né? Porque só a Bíblia que é perseguida, né? Em todo lugar. Tantos outros livros que tem, né? Mas os irmãos podem ver que os outros livros não é perseguido, mas a Bíblia sim é perseguida. Por quê? Porque contém a verdade. A verdade de Deus. Fala em João 8:32, né? Que eu acabei de falar agora, para ser liberto, conhecer a verdade para ser liberto. Aqui fala, ó, que Deus deixou, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Das garras de Satanás, dos vícios, todo tipo de vício, dos caminhos tortos, dos pecados. Deus vai te libertar do que não provém de Deus, do que não agrada a Deus. Você conhecer a verdade, a palavra, a Bíblia, você vai sendo liberto. Deus vai te lapidando, você vai sendo um vaso de honra na presença de Deus. Ele vai tirando tudo que não agrada a Ele, porque nós somos imagem e semelhança de Cristo. Então nós temos que parecer Cristo, imagem e semelhança de Cristo, e abster das coisas do mundo, deixar as coisas do mundo que não agrada a Deus. É muita coisa que não agrada a Deus e o povo não tá nem aí, tá fazendo, tá continuando na prática do pecado, tá continuando a fazer o que não agrada a Deus, não tá nem aí, não tá temendo a Deus. Aquele que tem Deus, que fala que tem Deus no coração, que eu creio em Deus, eu sirvo a Deus, ele teme. Ele tem temor a Deus, então ele vai fazer as coisas que agradam a Deus e não a ele próprio. Ele quer fazer somente o que agrada a Deus. A maioria dos irmãos aí estão fazendo só a vontade da carne, né? Mas não tá alimentando o espírito. Porque nós temos que alimentar nossa carne, igual eu falei. Mas o nosso espírito é primordial, é o principal, né? Fala aqui em Mateus 7:13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que encontram. Olha que grave isso, né? E o mundão aí é a porta larga, né? E muitos estão, ó, indo para a porta larga, que leva para a perdição, né? Para o caminho do inferno. E aqui fala, né, a porta estreita é apertadinha. Tudo se é lícito, mas nem tudo te convém fazer. Tudo você pode fazer, tudo nós pode fazer. Nós evangélicos, nós não é preso não, nós pode fazer tudo. Mas nem tudo nos convém fazer. Nem tudo nos convém, nós tememos a Deus. E o caminho apertado, poucos é o que encontra esse caminho. Então muitos falam aí, os evangélicos podem nada, que vida cruel. Nossa vida é maravilhosa, porque nós pode tudo. Mas nós temos a liberdade de falar não. Nós pode falar não pro que não agrada a Deus. Diferente dos que tá no caminho da porta larga. Não sabe falar não. Né? Não aceita o não, não quer o não. E a Bíblia aqui, ó, o que mais tem é não. Não fazer isso, não fazer aquilo. Né? O que mais Deus deixou foi o não, e muitos não querem o não. E o não te leva para o céu. Do versículo aqui, ó, que eu estava falando do não, né? Êxodo 20, que fala do não, né? Que é os 10 mandamentos. O que mais fala de não é a palavra, é Deus, fala do não. E muitos não querem falar não para o mundo. Ó, eu sou o Senhor teu Deus, te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Que é o próprio Deus falando para os escolhidos escrever a Bíblia. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem imagem e semelhança do que há em cima no céu e nem embaixo na terra, nem nas águas, nem embaixo da terra.
Não te encurvarás a elas, nem as servirás. O que mais tem é não. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terás por inocente o que tomar o seu nome em vão. Tô lendo mais os pedaços que fala não aqui, mas a Bíblia é o que mais fala é não. Ó, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçará a casa do teu próximo. Não cobiçará a mulher do teu próximo. Nem o seu servo, nem a sua serva, nem o boi, nem seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Isso aqui é o Êxodo 20. Depois vocês leem na Bíblia todinho completo. Quem tem a Bíblia, lê em casa. E mais aqui embaixo, aqui ó, no 23, né, no versículo 23. Não tenha outros deuses. Deus ainda, né, fala outra vez. Não terá outros deuses diante de mim. Deuses de prata ou deuses de ouro. Não farás para vós. Um altar de terra me farás e sobre ele sacrificarás os seus holocaustos. Então Deus pediu um altar para ele, não para deuses de pau e de pedra e de ouro e de prata, não. Mas um altar para Deus, para o próprio Deus. Olha que bonito esse versículo, ó. Mateus 7, 24. A casa na rocha e a casa na areia. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhar-no-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. O que escuta a palavra de Deus, que segue, que obedece os mandamentos dele, edifica a sua casa na rocha. Tá firme, né? E desce a chuva, corre rios, assopram ventos e combatem aquela casa, porém não cai, porque está edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. Né? É muito clara a palavra e é fiel e verdadeiro, porque Deus falou tudo que nós precisamos fazer. Só não faz quem não teme a Deus. Quem não obedece mesmo. Quem é eu vou falar o português, claro, uma mula, né? Porque não tem outra palavra. Meu Deus. O mundo tá cheio de mula, não obedece de jeito nenhum. Por isso que Deus tá pesando a mão e vai pesar grandemente, porque o cabresto quem leva é eles, né? Não é o que tá em cima, não. E desceu a chuva, correu rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e ela caiu, e foi grande a sua queda. Tá vendo? Então vamos edificar nossa casa na rocha, aqui ó, na palavra, para que quando vir as coisas terríveis que está por vir, nós não ser abalados. Vou falar mais um versículo aqui, ó. Um versículo forte para quem está passando prova em casa, batalha espiritual, né? Não sabe o que está acontecendo, o que vai fazer, o que fazer. Ó, Mateus 17, 21. Mas esta casta de demônio não se expulsa senão pelo jejum e pela oração. Então, dedica na oração, no jejum, faça jejum em prol ao seu problema que você está passando, a sua prova, porque isso é casta de demônio. Porque fala na palavra de Deus que o demônio, ele rodia como leão, procurando a sua presa, a quem possa tragar. É 24 horas rugindo como leão. Então, a gente tem que estar no jejum, na oração, na dedicação na palavra, porque só expulsa demônio com jejum e oração. Então, dedica no jejum e na oração, que sua casa vai ser uma bênção, vai ser prosperada pela palavra de Deus.